Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Uma ótima quarta-feira para todos nós. Hoje nós vamos dar início às atividades de língua portuguesa, tá? Na apostila número 2, tá bom? Olha só, é aquela segunda apostila que vocês foram pegar lá, ó, tá? Olha aqui, ó, livro número 2, tá? Livro número 2, tá bom? Não esqueça. Vamos dar início na unidade 7, né? Na página 6, tá bom? Entre o sonho e a realidade. Aí, aqui na página 7, nós temos as perguntas. O que eu sei? Observe com atenção a imagem e descreva a cena que ela representa. Observem bem essa imagem. O que vocês estão vendo, né? Ó, castelos, moinhos, né? De ventos. Aí aqui um homem com uma espada, né? Um cavaleiro com uma espada. Dom Quixote, século XIX, litografia, coleção particular. E aqui nós temos um outro, né? Correndo num rio, né? Também. Então, vocês vão descrever o que vocês viram nessa cena, tá bom? O que ela representa. O que mais chamou a sua atenção e por quê? O que mais vocês observaram aqui nessa cena que chamou a atenção de vocês, né? E por quê que isso te chamou a atenção? Já ouviu alguma história com personagens como esta? Se sim, qual? Você já ouviu contar histórias assim com personagens assim, montados em cavalo, com espadas, lutando, né, castelos? Aí vocês vão falar qual, né? Tipo. Você conhece, né, os personagens retratados na imagem? Se sim, quais o nome delas? Vocês conhecem esse personagem? Vocês sabem quem são? Se vocês conhecem, sabem quem é, vão pôr o nome. Onde você acha que esses personagens estão e por quê? É que parece que eles estão num vilarejo, né? Um lugar assim, né, meio abandonado, não sei. Parece um vilarejo, ok? Continuando. Na página seguinte, né, na página 8, leitura inicial. Você já ouviu falar em Dom Quixote e em Sancho Panza? Eles são personagens do livro a seguir. Título: Dom Quixote, autor Miguel de Cervantes Saavedra, tradutor Valcir Carrasco, editora Moderna, número de páginas 206 páginas. Descubra um pouco mais sobre essa importante obra da literatura mundial. Dom Quixote é um personagem criado, né, pelo escritor espanhol Miguel Cervantes Saavedra, no início do século XVII. Ele encantou e continua encantando tanta gente que sua história já foi publicada muitas vezes em vários idiomas no mundo inteiro. As aventuras de Dom Quixote são descritas, né, no livro Dom Quixote de la Mancha, que foi publicado pela primeira vez em 1605 na Espanha, com o título de O Engenhoso Fidalgo. Dom Quixote de la Mancha. No livro Miguel de Cervantes, o autor ridiculariza as histórias de cavalaria, que fizeram muito sucesso na Idade Média. Nessas histórias, cavaleiros fortes e corajosos enfrentam gigantes e derrotam exércitos inteiros e sempre saem vitoriosos. Lutam contra as injustiças do mundo, defendendo a igreja e protegendo os mais fracos. Dedicam suas vitórias a uma bela dama que amam com devoção. Cavaleiro da triste figura. Cervantes criou seu personagem Dom Quixote como um cavaleiro bem diferente daqueles que apareciam nas histórias de cavalaria dos séculos anteriores. Tem cerca de 50 anos, vive fazendo atrapalhadas e sempre se dá mal. O livro começa contando a história do fidalgo Alonso Quijano. Ele gosta tanto de ler romances de cavalaria que acaba ficando louco,
acredita que todas aquelas histórias aconteceram de verdade. Decidido tornar-se um cavaleiro como dos romances e sair pelo mundo fazendo bem, é um cavaleiro andante. Como vive no povoado espanhol da Mancha, escolhe para si o título de Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote monta um cavalo velho e magro, que apelida de Rocinante. Convida para acompanhá-lo um amigo chamado Sancho Panza, com seu burrico. Em suas andanças, Dom Quixote age como se estivesse no mundo dos romances de cavalaria. Sua amada imaginária é uma camponesa que ele chama de Dulcinea del Toboso. Nas fantasias de Dom Quixote, ela é uma mulher refinada, muito rica, de família nobre e poderosa. Uma das aventuras mais divertidas de Dom Quixote e Sancho Panza é a Batalha dos Moinhos de Vento. Dom Quixote vê alguns moinhos e imagina que são gigantes. Parte para cima de um deles, mas é jogado longe pelas pás. Sancho Panza lhe explica que não são gigantes, e sim moinhos de vento. Dom Quixote olha de novo e concorda com Sancho Panza. Porém diz que um feiticeiro transformou os gigantes em moinhos para salvá-los dos ataques do cavaleiro andante. Mais adiante, a dupla encontra 2 rebanhos de carneiro. Para Dom Quixote, são exércitos inimigos. Ele avança contra os animais e acaba levando uma surra dos pastores. Depois de tudo, ainda é pisoteado pelos carneiros. Quando Sancho Panza o vê no chão, todo ferido e sem dentes, lhe dá o título de Cavaleiro da Triste Figura. Em certo momento, Dom Quixote vê policiais conduzindo alguns homens amarrados. Pensando tratar-se de escravos, o cavaleiro enfrenta os policiais e liberta os prisioneiros. Na verdade, eram bandidos. Ao se serem livres, os criminosos roubam os pertences de Dom Quixote e ainda lhe dão uma surra. Sempre buscando o bem e a justiça, Dom Quixote comete enganos e acaba sendo alvo de gozações e sai ferido. No fim da história, Dom Quixote recorre à razão e volta para casa, onde retorna à vida pacífica de antes. Dom Quixote, reproduzido com permissões de Britânica Escola, 2019, by Enciclopédia Britânica, em si. Então, crianças, nós acabamos de ler a história de Dom Quixote, a abertura aqui da unidade, que a gente viu no começo, ela retrata Dom Quixote, aqui, ó, tá? Então, esse aqui era Dom Quixote, aqui eram os moinhos de vento, Eram os moinhos de vento que ele falava que era gigante, que eram os gigantes que atacá-lo, Olha só, era apenas moinhos de vento. E aqui é o Sancho Panza, O amigo dele, que vai no burrinho, tá bom? Aí, continuando, e nós temos as palavras e o texto. Engenhoso, que demonstra talento e habilidades para algo criativo. Fidalgo, membro da nobreza. Povoado, lugar com poucas casas e habitantes, uma aldeia ou vilarejo. Pisotear, esmagar com os pés, pisar em cima de algo repetidamente. Gozação, comentário maldoso sobre algo ou alguém. Conheça o autor. Olha só, esse aqui é o autor da história, do livro de Dom Quixote. Miguel de Cervantes Saavedra. Foi um romancista, dramaturgo e poeta castelhano, nascido na Espanha no ano de 1547. Antes de se tornar escritor, foi soldado e participou de batalhas como a de Lepanto em 1571, onde perdeu sua mão esquerda. Também foi feito refém por piratas por 5 anos, antes de retornar à Espanha e se dedicar à literatura. Sua obra-prima, Dom Quixote, é considerada um clássico da literatura moderna, além de frequentemente ser avaliada como um dos melhores romances já escritos. Cervantes é um dos maiores escritores de língua espanhola, especificamente de língua castelhana. Você sabia?
A versão em espanhol de Don Quixote tem cerca de 1000 páginas e sua tradução para o português mais de 1500. Mas nem esse número de páginas impressionante é capaz de desanimar os participantes da leitura pública da obra realizada pelo Círculo, de Belas Artes de Madrid, na Espanha, desde 1997. A primeira leitura pública aconteceu como parte das comemorações de 450 anos do nascimento do autor Miguel de Cervantes. Desde então, a leitura tornou-se um evento anual e conta com inúmeros participantes que se revezam na leitura da obra durante 48 horas de declamação. Que fôlego! Ideias em construção. Agora nós vamos fazer os exercícios, tá bom? Primeiro, converse com os colegas sobre as questões a seguir. Você já leu algum livro com histórias de cavalaria? Você vai dizer se sim ou não, né? Se sim, como era a história? Aí você vai contar um pedacinho dessa história, tá? Já viu algum desenho ou filme sobre esse tema? Se sim, conte um pouco mais sobre a história para os colegas. Quais elementos são característicos da história de cavalaria? Né? São cavalos, homens que lutam, né, pela justiça. Eles sempre têm uma amada, uma mulher que eles amam, né? Você já ouviu falar de alguma versão da história de Don Quixote? Se sim, conte aos colegas. Aí vocês vão me falar, vocês vão escrever se vocês já ouviram falar sobre essa história de Don Quixote. Aí coloca sim ou não e, se sim, descreva um pouquinho sobre ela. Já ouviu falar sobre... Já havia ouvido falar de Don Quixote e de Sancho Panza? Sim ou não? Qual característica desses personagens mais chamou sua atenção e por quê? É o jeito atrapalhado de Don Quixote, né? O que mais chamou a atenção de vocês? Aí vocês vão colocar e o porquê, tá? O texto que você leu é um resumo de leitura. Qual é o título do livro que trata o texto? Né? O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, tá? Esse é o nome, é o título do livro. Quem escreveu o livro? Aquele autor lá que a gente falou, Miguel de Cervantes Saavedra. Em que ano o livro foi publicado? Ele foi publicado em 1605, tá? Qual é o assunto principal da história? Trata-se da história de Alonso Quijano, um homem que, de tanto ler romance de cavalaria, acreditou viver que se estivesse nesse tipo de narrativa, vivendo, né, nesse tempo. Com isso, sai mundo afora em companhia de Sancho Panza, seu fiel escudeiro para fazer o bem, proclamando-se um cavaleiro andante. Tá? Esse é o assunto principal da história. Continuando. Pinte no texto e transcreva as informações a seguir sobre o personagem Don Quixote. Idade aproximada, cerca de 50 anos. Daí vocês vão ir lá no texto, tá? Vão ver aonde está falando a idade dele, mais ou menos, e vão pintar, tá bom? Nome do personagem, tá? É Alonso Quijano, tá bom? O nome dele. Lugar onde vive, né? Ele vive, né? Espanhol, ele vive povoado espanhol da Mancha, tá bom? Lugar que ele vive. Volte ao texto e responda. Quem é na história Dulcinea del Toboso, irmã de Sancho Panza, uma fidalga refinada e muito rica, uma simples camponesa? Então, é aqui, né? A letra C, uma simples camponesa. Por que essa personagem é importante para a história? Porque é a camponesa pela qual Dom Quixote se apaixona. O título de Dom Quixote recebe depois de levar uma surra dos
pastores é cavaleiro da alegre figura, cavaleiro da dolorosa figura, cavaleiro da triste figura, cavaleiro da harmoniosa figura ou cavaleiro da mancha. É esse daqui, né? O título lá, cavaleiro da dolorosa, cavaleiro da triste figura, é a letra C, tá, crianças? Que é o título, texto, da página 9, tá? Cavaleiro da triste figura. Vamos voltar para vocês verem. Bom, aqui, ó. Cavaleiro da triste figura. Ó. E daí as palavras que é para vocês pintar também é nesse texto aqui, tá bom? Esse texto aqui que é, tá? Continuando aqui. Tá. E daí a gente encerrou aqui então, tá bom, meus amores? Até o exercício número 6, na página 13, ok? Aí, se vocês tiverem dúvidas ou dificuldade, vocês me mandem mensagens, tá bom? Beijo, meus amores, e até amanhã com as atividades de matemática, artes e ensinos religiosos. Beijos!